Olá, sejam bem-vindos. Quero mostrar para vocês a pintura dessa ovelhinha fofa. Essa ovelhinha foi inspirada em 1 Pedro, capítulo 1, versículo do 18 ao 20, que diz assim: Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Pois é, em favor de mim, de ti, de nós. Então, Jesus Cristo é comparado a um cordeiro imaculado, sem manchas, sem pecados. Então, por isso que eu quis trazer esse cordeirinho lindo e fofo que eu comecei a desenhar através de traços simples, figuras geométricas, retângulos, redondos, e fui formulando o esboço do cordeiro, tá? Esse cordeiro, eu estava andando na rua e vi um cordeiro andando com coleira assim como um cachorro, e eu fotografei ele. Muito lindo. Eu acho que ele tinha saído da pet, tinha tomado um banho, tava com uma fitinha na cabeça. Então eu quis trazer a imagem do cordeiro para este outro contexto bíblico, comparando Cristo com o Cordeiro Imaculado, né? Que ofereceu seu sangue puro e santo para nos salvar. Então eu quis trazer essa técnica. E eu achei que essa técnica combinava muito com a técnica da aquarela, por ser uma técnica mais leve, mais aguada, mais transparente. E eu quis trazer essa técnica para vocês. O esboço do cordeirinho tá feito e agora a gente vai entrar com as tintas. Eu usei tinta aquarela, é, da linha Estudante, tá? Que é super barato, em qualquer livraria tem, papelaria tem. Eu borrifei então o papel, tá? É um papel com 300 gramas, que é para aquarela mesmo. Borrifei com água. Peguei um pincel grande, dei uma distribuída com um marrom meio esverdeado, para dar o fundo do cordeirinho, né? Ora coloquei com mais intensidade, ora menos intensidade. Então, para dar esse efeito de menos intensidade, eu diluo um pouco mais de água. Com a água mesmo que eu borrifei, no meu canto esquerdo, onde está o pincel, tem um pote de água, tem as tintas dispostas ali. Eu usei a cor marrom, cor ocre, que é um tipo um amarelo queimado. Usei o branco, usei o azul marinho, usei um pinguinho de preto, usei um vermelho claro e usei essas poucas cores. Vocês vão ver que é bem azul, um azul sujinho, um cinza azulado, um, um verde amarelado, bem para dar esse efeito de sujeirinha. Aqui isso representa o fundo do pelo. O fundo do pelo, porque ele é branco, mas nenhum animal representado na pintura, ele branco, é pintado de branco. Então são tintas cinza azulado, um cinza mais frio, um cinza mais quente com um pouco mais de amarelo,
ou um amarelo mais esverdeado, um amarelo mais é, avermelhado. Então, são divididos por tons quentes e tons frios. Então, aí é um ocre com azul. Então, uma cor quente e uma cor fria, dando esse contrapondo aí, esse balanceamento, vamos dizer assim, tá? Com cores complementares. Nossa, mas que difícil tudo isso. Vamos pintar então. A pintura tem muitas regras, muitas técnicas, muita teoria. Teoria das cores eu posso trazer para vocês, teoria das cores, que é necessário. A teoria das cores a gente usa não só para pintura, mas a gente usa para maquiagem, na hora de se vestir, escolher as cores das roupas, na decoração da casa. E em todos esses lugares onde tem cor, tem teoria da cor. E é isso. Então, vamos lá. Eu estou usando 3 tipos de pincéis. Um bem fininho, um filete bem fininho com uma cerda bem comprida. Um com filete bem fino, a cerda mais curta. E um pincel mais... os pequenos e o médio. Com uma cerda um pouquinho mais grossa. Sabe que eu não vou trazer números de pincéis, porque eu acho que isso confunde um pouco, sabe? Porque cada um tem o seu material em casa. Então, não necessariamente os mesmos, que também nada impede de pintar. Essas tintas que eu estou pintando, tinta aquarela, pode ser substituída pela tinta que tiver em casa. Tinta acrílica diluidinha na água, tinta guache diluída na água, pode ser tinta escolar também, que se faz trabalho bárbaro. Então, os materiais são importantes para treinar, para fazer. Então, para estudar, para praticar, não importa a tinta, sendo que seja praticado. Aí mais adiante, quando tá com uma técnica assim, ó, na ponta dos dedos já, aí tiver vendendo o trabalho, pode comprar tintas mais caras, importadas, enfim. O que importa é fazer, não nem que seja com tinta de colégio. Ó, agora eu tô fazendo as sombras. Eu acelerei o vídeo porque senão é, esse vídeo ficaria com mais de 1 hora. Então, para ficar menos tempo, eu tive que acelerar bastante. Mas dá para ver direitinho os detalhes. A aquarela é o seguinte, gente, a gente vai sobrepondo camadas e camadas, porque a primeira camada fica mais diluidinha, aí o papel seca, fica um pouco mais transparente. Aí a gente vai repondo umas 4, 5 camadas, vai fortalecendo as partes de mais sombra. Agora aqui no focinho, o focinho do cordeirinho. Parece que o pincel não tem nada, né, gente? Mas tem. Tem sim. Eu vou diluindo partes que eu acho que tá um pouco mais forte e delimitada, assim, do início ao fim da pincelada. Então, nas bordas, com o pincel molhado com água, eu vou amenizando esses traços para ficar mais suave. Agora o focinho dele.
eu vou acrescentando o aquarela marrom. Agora tá mais pertinho. Em partes eu coloco aquarela preta mesmo. Deixo a partezinha do olho esquerdo com um ponto de luz, porque todo ponto de luz nos olhos, eles mostram a direção que está o olhar, eles dão uma vivacidade para o que se está pintando, tanto como figura humana como animais. Sempre tem que ter um ponto de luz. Isso aqui vai dar vida para a pintura. Reforçando o focinho. O focinho eu usei uma cor rosa mesmo, cor rosinha. No focinho, em volta no contorno dos olhos, na boquinha. Me siga no Instagram, Renata Correia Nobre. Lá eu mostro mais pinturas, pinturas de animais, pinturas de cachorro, pinturas de, enfim, de figura humana também tem. Vários tipos de pinturas e várias técnicas, aquarela, acrílica, tinta a óleo, enfim. Vou gostar que vocês apareçam por lá. Reforçando a pincelada, reforçando ao redor do olhinho dele. Dentro da orelhinha também é a rosadinha. Partes mais escuras. A predominância da tinta aquarela é a transparência. Não tem como a gente... aí as cores que eu tô usando. Os pincéis que eu usei, que eu tô usando. Então, voltando, a tinta aquarela, o legal dela é a leveza e a transparência, porque é diluída em água. Então, se a gente não quer uma cor tão transparente, então a gente não pode trabalhar com aquarela. A gente tem que trabalhar com uma outra técnica, pode ser até técnica mista, misturando lápis de cor sobre a aquarela seca, né, previamente. Fica muito bom também. Aí eu fiz a coroa de Cristo, a coroa de espinhos, né, gente? Porque o intuito dessa pintura é trazer essa comparação, né, de Jesus Cristo com o Cordeiro Imaculado. Então, esse cordeirinho aí eu coloquei a cruz de Cristo. E mais adiante eu coloco a cruz de Cristo com dourado, uma aquarela dourada. E por que dourado? Porque Jesus é rei, é um cordeiro imaculado que morreu por todos nós, mas ele é o rei dos reis, o senhor dos senhores. Ele está sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. Então ele merece uma coroa de ouro. Então, tô fazendo a ovelhinha andando por uma rua, por um piso de ouro. Então eu vou começando a pintar com tinta dourada, aquarela dourada, que eu fiz com purpurina dourada, para conseguir esse dourado muito brilhante, muito dourado mesmo. E deu muito certo e ela ficou com bastante pigmento
e bastante aglutinante, porque ela fixou muito bem no papel. Então, essa é tinta dourada, aquarela dourada, ó, um dourado bem amarelo, ouro mesmo, que eu usei no chão, representando as ruas de ouro, né, na Nova Jerusalém. E na coroa de espinhos também, ajeitando as ruas, as pedras. E na aquarela também, não só na aquarela, mas em toda a pintura a gente trabalha muito com a técnica do claro e escuro. Se uma parte está clara, a outra tem que estar escura para poder contrastar uma parte na outra e as duas aparecerem. Como ao redor da patinha, eu coloquei dourado, a patinha estava clarinha, então o que que eu fiz? Agora eu vou escurecer um pouco a patinha. Gente, não se esqueçam de se inscrever no meu canal, por favor, para me ajudar. Curte, compartilhem, gente, com quem gosta de pintura, com quem gosta das escrituras sagradas também. Então, voltando, para contrastar agora o peito do cordeirinho com a rua de ouro. Ah, por que que ele só tem uma patinha? Não, é que ele tem as 4 patinhas, só que na foto, quando eu fotografei, ele estava caminhando, então a outra patinha tá para trás e essa tá na frente. E eu consegui pegar ele bem nesse close dele me olhando e andando. Foi muito lindo. Esses pingos que eu fiz com tinta dourada, parece que tá com perspectiva, né? Foi proposital para parecer os pregos, os cravos, né? E indo em direção ao cordeiro, os cravos. Virei o papel porque eu achei que ficou melhor para pintar naquele ângulo, né? Que era fazer o pelo bem fininho, saindo um pouquinho sobre o olhinho dele. Agora eu tô usando uma tinta branca, tinta aquarela branca, só nos pontos de luz. Tem gente que não usa branco na aquarela, mas eu uso porque vem na caixa e eu senti a necessidade de usar também. Como é que o pessoal faz? Deixa a parte que é clara em branco, deixa só molhado com água. Mas eu quis colocar o branco para dar um volume, um brilho maior. Trabalhando na patinha. Dando um close de novo, aproximando, para vocês verem como ficou a carinha dele. Agora trabalhando com pincel bem fino, se chama pincel filete, bem fininho, com aquarela branca. Eu tô fazendo os pelos, um pouco de volume nos pelos dele. E os pelos do cordeirinho não são pelos lisos e compridos, eles são meio enroladinhos, dão a entender um crespo assim, né? Então é feito isso através do movimento do pincel, um movimento ondulado.
continuando. Ó, toda hora, quando vocês não veem o pincel no papel, é porque eu fui molhar mais o pincel com a tinta branca. Ou fui lavar o pincel, porque tem um pote com água, tem um paninho do lado. Para trocar de cor, lava na água e seca, só encosta no paninho limpo. Agora as barbichinhas dele. Olha o brilho desse dourado, quando a mão fica por cima, dá uma luminosidade, ó. Reforçando o olho, as partes de sombra. Eu quis colocar umas florzinhas bem simplinhas, bem singelas no chão, né? Com pontinhos de vermelho para representar florzinhas. O cordeirinho é um animalzinho tão lindo, tão fofinho, tão simplinho, né? Quietinho. Eu quis colocar umas florzinhas. Espero que vocês tenham gostado, tanto quanto eu. Aqui eu tô mostrando o brilho, né? O brilho do chão, o brilho da coroa de espinhos. E para vocês verem também de um outro ângulo a pintura. Curtem, compartilhem esse trabalho, que foi feito com muito amor e muito carinho. Se inscrevam no meu canal, isso vai me ajudar muito. Muito obrigada. Deus abençoe.